Enquanto perdemos tempo em debates fúteis, o debate fútil é aquele que não te diz respeito e no final do mesmo não ganhas nada. Não te acrescenta, não te reduz, continuas no mesmo diapasão. Ok? Festas são boas ou más em função do que é que você está a celebrar. Ponto. O governo desgraça o povo, distrai-nos com banalidades enquanto tomam decisões que nos empobrecem. Quais são as banalidades com as quais nos distraíram nestes dias? Realmente nos distraíram ou nos distraímos? Isso aqui fica para reflexão. Promessas vêm e vão, mas a realidade do povo não muda. Claro que durante a campanha eleitoral fazem-se promessas, durante a governação fazem-se promessas, algumas se cumprem e outras, a sua maioria, não se cumprem. Mas a realidade do povo não muda. O povo angolano existe de 2 anos que eu não conheço, desde o início da humanidade, que nós existimos, mas o país Angola existe desde 75, com a independência de Portugal. Okay? De lá para cá, o que é que mudou, o que é que não mudou? Muita coisa continua como era em 75. E até algumas coisas em 75 eram melhores se nós aqui olharmos o tecido industrial do nosso país. Também, antes de 75, Angola não era nosso, era dos portugueses. Logo, aquele tecido empresarial não era nosso, pertencia aos portugueses. Okay? Aquele Angola que tinha muitas fábricas não era nossa, porque naquela Angola nós éramos escravos. Ou éramos, sim, escravos. Quando você está na tua casa, entra alguém, essa pessoa te manda, você é escravo na tua própria casa, não é? Ponto. No entanto, mas a realidade do povo não muda. Quem se beneficia com a nossa distração? Claro, quem te distrai. Quem te distrai sempre vai se beneficiar com a tua própria distração, ok? Nesse momento, quem é que nos distraiu? Ou nós próprios nos distraímos? Se nós nos distraímos, nós próprios, quer dizer que quem se beneficia com a nossa distração somos nós mesmos, porque a distração faz bem, né? Um momento de relaxe, ok? Se alguém nos distraiu, quem se beneficiou é aquele que nos distraiu. Ponto. Está na hora de acordar. Portanto, eu não vou mais comentar o discurso, porque comentei, né, em poucas palavras, o texto, o discurso é longo, mas eu aqui trouxe esse vídeo para explicar por que razão nós angolanos somos e vivemos distraídos em muitos assuntos. Ok? E quero te pedir, por favor, para ficares aqui até ao final do vídeo, porque durante o meu discurso eu vou afirmar e negar muita coisa e se você já comentar antes de acabar de ver o vídeo, pode ser que depois possas editar o teu comentário, apagar o teu comentário, então vais me ofender, vais retirar a ofensa. Portanto, por favor, fica aqui, meu irmão, meu chefe, até ao final do vídeo. Falar em meu chefe, paga meu salário clicando aqui no botão like. Yeah? Paga meu salário, é meu chefe. Muito obrigado. E leia o livro da nossa irmã Jandira Capapelo, que está publicado na Amazon, link está no primeiro comentário. O Melhor Amigo, é um livro espetacular, eu já li, recomendo, ok? Que não te vais arrepender. Está disponível em formato papel e em formato e-book, ou seja, físico e e-book. Ponto. Família, se nós acreditarmos que o povo angolano é um povo que vive distraído, e claramente precisará mudar essa situação, mas antes temos que nos perguntar por que razão nós vivemos distraídos. Atenção que a distração não faz mal ao todo, ok? Nós precisamos de momentos de distração para que possamos ter forças para amanhã continuar a caminhar. Ponto. Mas vale aqui dizer que em Angola existem sim angolanos distraídos, mas não é porque são idiotas. Não é porque são idiotas. Epá, eu até quero mudar alguma coisa, eu até quero fazer alguma coisa, mas ninguém me vai dar sangue. Eu estou sozinho nessa luta. Logo, por que vou avançar? Por que vou fazer alguma coisa? Eu até posso ir para a rua fazer manifestação, mas ninguém me dá sangue. Okay? Aqueles milhares de pessoas que vão assistir o show do Coisa, daquela produtora, não estarão ali para poder, como falou aqui o deputado, aquela população que vai assistir o show daquela editora, não vai estar num evento que eu convocar para pedirmos ao governo para retirar este preço, porque este preço prejudica não só os angolanos, como também a longevidade do partido. Quanto mais a população vive insatisfeita com as decisões do partido,
menos tempo de vida tem esse partido no poder, mas as pessoas ficam insatisfeitas com o partido. Portanto, amanhã nas eleições não me venham convencer com bicicleta porque não vou votar em ti, porque durante o ano todo, os últimos 5 anos, eu vivi enfrentando decisões pesadas tuas. Também aqui o partido se prejudica bastante com essa decisão. Depois tem aqueles angolanos que têm a consciência do já não vai mudar, não vale a pena, o país é mesmo assim, não vai mudar, não vale a pena discutir, vamos preocupar com o preço do combustível, porque se já não vai mudar mesmo. Tem também esses angolanos, né, que vivem do não vai mudar. Mas isso aqui tem algumas razões. Já vou explicar, mas antes de falar aqui dizer também que há aqueles angolanos que vivem cansados do país, que nesse momento estão a tratar documentos para viver no estrangeiro. Estão cansados, não quero mais, não vale a pena só, eu já estou a tratar um documento, vou viver lá no estrangeiro. Okay? Tem também outros angolanos. Esses angolanos não estão distraídos, estão cansados, simplesmente. Okay? Tem também aqueles angolanos que dizem, epá, a minha diva vai ser entrevistada, eu vou ter que assistir a minha diva. Apaixonada, fã. Esses existem. E é tão fã que entre o preço da gasolina e ver a sua diva, vai ver a sua diva. Porque o assunto que mais lhe interessa é a sua diva. Se ter idolatrar alguém nos países pobres é normal. Quanto mais pobre é um país, mais aquela população idolatra esse ou aquele. Porque em outras regiões admira-se a arte, admira-se a performance, admira-se a inteligência, admira-se uma outra coisa, mas não há fãs. Tipo, um fã mesmo que capaz de dar o... Então será fã, está a perceber a questão? E tem mais. Há também aqueles angolanos que não conhecem o impacto da coisa. Aliás, até soube que o preço subiu, vai subir, acho que agora sim, mas ele não sabe. O óbvio não existe. Quer dizer, existem alguns assuntos, mas o óbvio nem é um facto. Ok? Eu não sei qual é o impacto disso. Logo, as pessoas que sabem do impacto das coisas devem explicar. Okay? E ao explicar, você que viu e gostou, partilha, para que também os outros possam ter acesso àquela informação. Porque ainda o nível de ignorância económica, política no nosso país é gritante. E isso é em função da condição que nós temos em relação às nossas escolas. E também em relação à prioridade que nós damos ao sistema de ensino. Está a perceber a questão? Alguns não sabem, é normal não saber, ok? O anormal é você não saber dizer que sei. Ponto. Tem mais. Alguns angolanos têm medo, vivem de medo. Angola é um país que vem de 500 anos de colonização. Estamos traumatizados, meu. Angola é um país que vem dos 26 anos de guerra civil. Estamos traumatizados. Estamos com medo. Vivemos num país, na cultura do filho não fala política, que virou música. Então, estamos traumatizados, estamos com medo. É normal não se interessar em questões políticas. Mais uma vez aqui, a decisão do aumento do preço, uma decisão política, porque os economistas, o Ministério da Economia, das Finanças, do Planeamento, se fosse mesmo eles, não tomariam essa decisão. Porque eles sabem muito bem qual é o impacto social e depois político dessa decisão. Porque esta decisão, do ponto de vista político, não é? Reduz o impacto, o nome, a popularidade do partido, do governo de Angola. E tem mais, torna o país com índice de pobreza maior, mais desempregados. O Ministério da Economia, da Finança, Banco Central, não quer esses números, querem números saudáveis, né? Taxa de inflação abaixo de 2 dígitos, taxa de emprego abaixo de 2 dígitos, né? Quer esses números, a taxa de desemprego, queria dizer, abaixo de 2 dígitos, quer esses números, ok? No entanto, há muitos angolanos que é normal viverem com medo. Epá, guerra civil, epá, alguém está preso porque falou mal do A ou do B, alguém está é normal, alguém está exilado porque falou mal. É normal ter medo, está a perceber a questão? E depois, vale também aqui dizer que o Estado angolano não vai à falência se repensar a decisão, não vai à falência, okay? Porque o Estado angolano tem múltiplas fontes de receita e cortar o custo do combustível ou este subsídio não vai anular as demais fontes de receita ou então outros projetos que se podia anular em proporção a esta questão. Acho aqui, mas o governo angolano está a cumprir uma diretiva do FMI, como você próprio explicou no vídeo passado. Também a questão, porque o FMI te disse mesmo que as eleições estão próximas, o governo angolano faça agora ou nunca mais fazes, porque se fizeres depois pode criar aqui uma pressão a nível processo eleitoral, ponto. Por isso mesmo é que é importante, mas antes, meu chefe, deixa like no vídeo, estás inscrito, subscreveste, por favor, não tenham ainda. Passa like, meu chefe. Partilha esse vídeo aqui. Yeah? E desculpa lá por interromper o teu raciocínio, porque eu penso que é importante você fazer like para que esse vídeo seja entregue a mais pessoas. É importante você partilhar, porque a ideia também aqui é contribuirmos para a redução da iliteracia
política, econômica, também in our country, no nosso país. Está a perceber a questão? A nível de soluções desse problema aqui, para como é que nós podemos aqui pressionar o governo de uma forma saudável, né, para que a decisão seja repensada, como por exemplo pediu a UNITA, e também muitos angolanos estão a pedir, ok? Mais do que estamos aqui a nos culparmos de distraídos, vocês estão distraídos, mais do que isso, qual é a solução pacífica para essa questão aqui, Joaquim? Na altura aqui, Angola está num momento melhor se compararmos a outros momentos que outros países estão a viver. Por exemplo, Moçambique. Moçambique está numa situação muito pior, do ponto de vista social, se compararmos a Angola. Ponto. A primeira solução aqui seria nós pressionarmos as instituições internacionais que estão indiretamente a obrigar o governo angolano a tomar essa decisão. O FMI. Hashtag FMI. É importante. Okay? Para que a comunidade internacional saiba que o FMI está sim a aconselhar o governo angolano para essa questão. A verdade é que a culpa não é do FMI, é nossa em aceitarmos, mas o hashtag FMI chama a atenção de muita gente. E de mesma atenção de muita gente, ao ponto de o governo angolano pensar assim: calma aí, eu sou o governo, eu sou soberano, por que é que eles estão a chamar a atenção ao FMI se eu é que tomei a decisão? Será que o FMI está a mandar em mim? Isso também obriga o governo angolano a repensar-se a sua posição enquanto Estado soberano a governar o país, quando as pessoas estão a chamar a outra pessoa, outra organização para intervir. Porque o FMI é que recomenda, é que aconselha. Okay? Hashtag também a causa. Qualquer palavra aí, tipo gasóleo, note gasóleo, não compro gasóleo a 300, não compro gasóleo a 300, não compro gasóleo a 300, estamos a morrer de fome, por favor, retiram o preço. Hashtag. De forma pacífica. Quanto mais hashtags, mais notícia se torna, mais na boca das pessoas cai. E até aquele famoso, né, que, em função dos seus interesses próprios, traumas, medos, não quer dar a cara por isso. Um hashtagzinho não custa nada. Ele posta uma fotografia, hashtag não compro gasolina, 300 kwanzas. Pacífico. Okay? Mas isso aqui depois tem impacto muito maior se aqui experimentarmos. Ok? Hashtag gasóleo, hashtag FMI, é importante, ok? Quem sabe dos impactos tem que falar. E quando alguém fala desse impacto, porque ele sabe, os demais devem partilhar. Porque quanto mais partilha, mais informação sobre o impacto é disseminada. É assim que se fala em português? Disseminada? Espalhar, como é que se diz em bom português? Bom, você que tem um vocabulário bem apurado, ajude-me aqui. Eu quero dizer espalhar. Usei a palavra certa ou não, se faz favor? Agora eu não consigo parar o vídeo e poder pegar o dicionário, ok? Se faz favor, ajude-me aqui a melhorar aqui o vocabulário certo. Partilhar os portais de notícia, é importante que falem, que partilhem, que falem do hashtag que está a acontecer. Há um hashtag em Angola, até inclusive os portais fazem publicações diárias em cada minuto, no final colocarem ali o hashtag. Quanto mais o hashtag é publicado, mais também o algoritmo entrega a toda parte do mundo, ok? Uma forma também aqui de pressionar o governo, inclusive, de poder aqui repensar a questão, ok? E tem mais. Os empresários têm um poder. Esquece, meu. Nós temos poucos empresários, mas os poucos que nós temos têm um poder de grande. E esses empresários podem falar do impacto no tecido empresarial. Podem, inclusive, ameaçar: não vou ter como pagar imposto, Estado. Eu não vou ter como pagar impostos. Por isso, repense isso, ou a gente para todos. Ou a gente fica 2, 3, 4 meses sem pagar impostos. Vai somar a dívida sim, mas também vai prejudicar o governo, porque não teremos como pagar impostos. E o governo sem impostos vai ter dificuldades em acertar as contas. Ok, portanto, os empresários têm também o seu papel de falar da questão, pressionarem o governo, ok. E, aliás, não pagar imposto é crime, mas quando o grupo de empresários decide não pagar imposto esse mês, vai pagar daqui a 3 meses, o governo aqui pode já repensar. Calma aí, isso aqui é para analisar, ok? Depois temos também aqui a ordem dos advogados, que podem claramente aqui, como é que se diz aqui em linguagem jurídica, podem aqui questionar, não é, a decisão do ponto de vista jurídico e também do impacto econômico, e por ser uma organização né, de advogados, são também um poder que também podem aqui claramente impactar bastante a decisão do governo.
Ok, por último, também existem aqui petições. As petições são importantes, acontecem e têm efeito sim. Uma altura em que a oposição já falou, a UNITA falou, faltam outros partidos sim. A UNITA falou, uma petição a estes portais internacionais que pressionam, do ponto de vista interno e externo, essa decisão. Claramente, se uma petição bate 2 milhões, 3 milhões de assinaturas, é impossível o governo não claramente recuar, porque o governo angolano não vai falir se recuar, se repensar. Aliás, até repensando com uma pressão pacífica, fará com que o governo claramente poupe, não só seja aqui abraçado pela população, porque eu ouvi a população, como também poupe danos maiores se algum dia a população se fartar. Ponto. Engajar aqui famosos é importante. Famoso pode entrar por via do hashtag Eu Não Compro Gasóleo a 300. É um hashtagzinho, um famoso que tem ligações até inclusive com um partido que é até normal ser do partido, mas ele consegue escrever um hashtag, por favor, revejam o 300, por favor, revejam o gasóleo, por favor, não compre gasóleo. Estamos juntos. Faz o like, subscreva. Qual é outra decisão aqui pacífica que você aqui recomendaria para que possamos ajudar o governo a repensar nesta decisão? Obrigado.